Começar uma aula aqui de descolamento prematuro da placenta. Tá? Então vamos colocar aqui DPP. Foi uma aula que nós tivemos aí uma aula de simulação realística, tá? Então vamos começar com a definição, que é uma definição muito simples, mas muito importante, que inclusive o professor ressaltou que existe algumas pegadinhas aí em certas provas de residência. E o descolamento prematuro da placenta ele pode ser definido como uma ruptura da placenta, tá? Do local de implantação no útero. Implantação no útero. Antes da saída do feto, tá? E agora, muito importante, galera. Obrigatoriamente tem que ser depois da 20ª semana de gestação, tá? Isso daqui é importante e quando ocorre antes, não é caracterizado como descolamento prematuro de placenta, tá? Um pouco de epidemiologia ocorre em cerca de 1% das gestações, tá? E mais ou menos uns 10% de morte fetal ocorre devido a DPP. A gente vai ver daqui a pouco que existem diversos fatores de risco que podem aumentar esse número aqui, beleza, galera? E aumentar exponencialmente. Descolamento prematuro de placenta, ele tem algumas causas, tá? Mas a causa imediata seria a ruptura dos vasos maternos da decídua basal, tá? Então, vamos deixar aqui a principal causa. Maternos da decídua basal, que é justamente onde a placenta ela está implantada, tá? Existem outras causas que a gente pode destacar, que seriam alterações vasculares, tá? Alterações vasculares, resposta inflamatória, tá? Em número eu digo, né? Várias respostas inflamatórias podem contribuir. Fatores imunológicos e também fatores genéticos, tá? Vamos deixar bem aqui explicados. Quanto aos fatores de risco, nós temos o principal, tá? Disparado, esperar a luz apagar. O principal fator de risco, a hipertensão arterial materna. Tá? Isso daqui tem que ficar na ponta da língua. Materna. Outros fatores de risco que a gente pode associar, que também são importantes, tá? Descolamento prematuro de placenta prévio, tá? Em gestações anteriores. Tabagismo, baixo IMC, infecções maternas, tá? Infecções maternas, traumatismo materno, traumatismo abdominal, quer dizer, traumatismo abdominal. Esses acho que são os principais, galera. Dando destaque, tá? Se fosse para elencar 3, que não pode faltar: hipertensão arterial materna, DPP prévio e tabagismo, tá? Lembrando que o tabagismo, a gestante fumar um maço de cigarro aumenta em cerca de 40% a chance de um descolamento
prematuro de placenta, tá? Isso que é muito dentro daquele universo. Uma DPP prévia, aí dependendo, varia, pode aumentar de 4 a 25%, se eu não me engano, é a chance de ter. E a hipertensão arterial materna, sim, é o pulo do gato, tá? Normalmente, se ter, e ainda se tiver hipertensão arterial com tabagismo, tá? Aí já é a combinação perfeita. Vou apagar aqui. E o descolamento prematuro de placenta, o diagnóstico dele, tá? É essencialmente clínico, tá? O mais importante ele é clínico, mas depois podem ser feitos, né, principalmente depois que acontecer, alguns exames laboratoriais, que depois vamos falar o porquê, para você acompanhar coagulopatias e etc. Tá? A gente tem uma tríade que é composta, uma tríade clínica, tá? Que seria sangramento vaginal, dor, palpação do útero e abdômen, e aumento da atividade uterina, tá? Aumento da atividade uterina. Lembrando que esse aumento da atividade uterina pode ser tanto hipertonia, tá? Hipertonia uterina, quanto hiperatividade uterina. Lembrando, tá, galera? Só a definição de termos, hiperatividade uterina recebe o nome, se chama taquissistolia. Beleza, galera? Essa é a tríade de diagnóstico clínico, tá? Lembrando que a ausência de um não exclui o diagnóstico, tá? E também não é necessário estar os três, mas assim, vai ser bem, eu lembro até do professor falando, vai ser bem correlativo, bem sugestivo a paciente, tantas semanas de gestação, chegando com algumas queixas assim, tá? Outra coisa importante que nós temos que saber é a classificação de Sher, tá? Classificação de Sher. A classificação de Sher do descolamento prematuro de placenta, ela tem 3 níveis, tá? O nível 1 correspondendo aí a um sangramento muito discreto, tá? Sangramento discreto. E o útero aqui, ele tá normal, tanto em relações ao tônus dele quanto à atividade dele, tá? Ele segue normal e aqui a gente não tem comprometimento do feto, tá? O feto tá preservado. Classificação de Sher do tipo 2, aqui você já tem um sangramento moderado, tá? Moderado. E já começa a ter uma certa hipertonia uterina, beleza, galera? As contrações, elas começam a aumentar a intensidade. Hipertonia uterina, tá? Aqui, já vou, antes de falar no 3, né? O nível 2 é o nível que mais deve, o médico deve estar mais atento, por quê? Aqui a vida do feto ela está comprometida, tá? Então aqui você tem diversos graus aí, pode ter diversos graus de asfixia e quanto mais rápido o médico agir, mais menos dano assim vamos dizer vai ser causado. Por que, galera? Por que o descolamento prematuro de placenta prejudica tanto o bebê, o feto? Porque primeiro é aqui que a gente tem, primeiro, não, o mais importante, né? Através dela que a gente tem a troca tanto de gases, tá? Quanto de nutriente, tá? A partir do momento que começa, desde um descolamento, vamos dizer aí, maior que 25%, a gente já tem vários graus de asfixia, tá?
e já um sinal de sofrimento fetal. Beleza, galera? O classificação número 3 de Sher, a gente já vai ter um sangramento maior, tá? Um sangramento grave, de modo que já vai estar avançado para coagulação intravascular disseminada na mãe, né? E aqui a gente já tem óbito fetal. Tá? Aqui estima-se que o descolamento seja maior do que 50%. Tá? Aqui já não tem mais o que fazer. Alguns sinais, outro sinal também seria a mãe com hipotensão aqui, né? Já tem uma hipotensão arterial devido a esse sangramento intenso. Beleza, galera? Vamos apagar aqui. Apagou. Só recapitulando, galera, só pegar essa parte 3 da classificação, a gente já tem uma coagulação intravascular disseminada devido à grande quantidade de sangramento, tá? Mas o que de fato leva a chegar a esse estado? Primeiro que o sangramento, tá, de uma maneira bem simples, ele vai liberar diversos fatores, inclusive tromboplastina, tecidual, tá? E isso vai gerar coagulopatias. E se continuar, tá? Você chega no estado de coagulação intravascular disseminada, tá, galera? Lembrando que até pode ter um sinal na classificação número 2, que seria a queda do fibrinogênio. Beleza, galera? Eu esqueci de mencionar. Queda do fibrinogênio. Existem diversas consequências maternas, tá? Se chegar nesse estágio. Inclusive, vamos por aqui, ó. O perigo materno seria o quadro de coagulopatia e esse descolamento, devido a esse descolamento prévio, né, podendo gerar, tá? Isso, manifestações sistêmicas, tá? Manifestações sistêmicas, como por exemplo, dentre as principais, insuficiência renal e hepática. Beleza, galera? Outra consequência, se esse quadro se perdurar por muito tempo, é uma síndrome que se chama síndrome de Sherram. Eu acho que é assim que ele escreve, tá? Que é basicamente um hipopituitarismo, tá? Da hipófise, secundário, ou seja, devido a uma necrose da hipófise. Tá? Então você não tem o acometimento dela todo, só que boa parte dela se necrosa e leva ao quadro de pitoerismo, e aí as manifestações, outras manifestações sistêmicas, né, ligadas à fisiologia da hipófise. Mas o que fazer então nos casos de descolamento prévio de placenta? Bom, galera, a primeira coisa que tem que ser feita, e isso seja para a prova ou seja para a vida, é fazer uma boa anamnese, tá? Identificando aqueles fatores de risco, tá? Aqueles 3 principais que eu falei. Lembrando, não, depois eu comento, fatores de risco, tá? E um diagnóstico precoce. No caso, galera, esqueci de comentar sobre o traumatismo abdominal. Normalmente, quando a gestante, no terceiro trimestre,
tem um traumatismo abdominal, vamos dizer, considerável, você vai ter aí o descolamento prematuro da placenta em menos de 24 horas, tá? Normalmente. Então, se eu identificar um quadro de hipovolemia na gestante, tá? Isso devido, tá? Ao sangramento, à perda de sangue devido ao descolamento. Primeiro, pensar em reposição de cristalóides, tá? E aí a gente vai, em um primeiro momento, colocar 1 litro, tá? De modo que 500 ml numa dose de ataque e cerca de 200 a 250 ml a cada hora, tá? E se acontecer do feto morrer e a mãe estável, tá? Que isso principalmente se a gente coloca num pós classificação 3 de Sher, tem que ser feito o parto natural, tá? Dentro de 4 a 6 horas. O professor falou fazer o parto mais rápido possível, tá? Devido fazer o parto mais rápido possível, mas nas fontes que ele mostrou falam também tá esse valor, né? Dentro de 4 a 6 horas, tá? E depois disso, a mãe está escrevendo, a mãe ela deve ser monitorada a cada hora. E aí, galera, vai depender muito do, do estágio que tiver esse descolamento, tá? Então, se, por exemplo, esse descolamento for grande e o bebê já estiver sendo coroado, aí não tem jeito, aí tem que fazer um parto normal, tá? E lembrando sempre daquelas manobras que nós aprendemos de girar, fazer um movimento circular, né, para dequitar a placenta e depois rodar a placenta nela mesma, tá? Até retirar ela para não deixar nenhum fragmento dentro do útero e levar problemas. E também em um quadro de descolamento da placenta, a gente pode ter uma complicação que se chama útero de Covaler. Útero de Covaler, tá? O útero de Covaler, ele é basicamente quando o sangue invade o miométrio, tá? Oh, caramba. O sangue invade o miométrio e gera um útero que fica o termo que vou até anotar o termo que o professor usou. Útero embebido de sangue. Tá? Vou até procurar uma imagem aqui no Google, porque ela ajuda a gente a fixar bem. Útero de Covaler. Com E, tá? Eu escrevi com A. Covaler. Tá, não tá tão característica, mas ele fica bem escuro. Aqui, ó. Ver se a gente acha uma melhor. Aqui, ó. Ele fica bem escuro. E não tem jeito, pessoal. O tratamento, a resolução é uma histerectomia total, tá? Histerectomia, que é a retirada de útero.
esterectomia total. Beleza? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que é isso. Beleza, galera? Bons estudos e até a próxima.